Bom dia, professor Cassiano. Bom dia, Wellington Bessa. Tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo bem. Passando um friozinho? Um pouco, né? Goiânia baixou dos 20 pra gente, já tá quase nevando. Então, essa noite foi bacana, bacana. Friozinho bom aí pra dormir. Que bom, que bom. Tô esperando o pessoal entrar aí, dando um tempinho pro pessoal entrar, participar, assistir nossa live, né? Pois é, falando um pouco aí sobre as consequências no direito do consumidor dessa pandemia, né, que tem atrapalhado a nossa vida aí no dia a dia. Talvez a gente não tenha aí uma área do direito talvez tão alcançada, né, como foi a área do direito do consumidor nesse momento agora de pandemia. Então, realmente, foram várias situações aí que lhe influenciaram, que mudaram algumas relações, que afetaram contratos aí nesse momento, né? Então, realmente tem muitos desdobramentos jurídicos aí que hoje está sem resposta ou ainda dependente de interpretação, né? A gente tem essa missão aí de discutir um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o pessoal está entrando. Queria dar bom dia para todo mundo. Mais um ESA Live, né? Nesse 26 de maio, mês já acabando, e a gente continua nessa situação aí de incógnita. Porém, vamos vencendo, né? Eu queria dar bom dia, então, agradecer o pessoal que está entrando, nos assistindo, agradecer a presença e também dar um bom dia especial para você, falar um pouquinho sobre você, para quem nos assiste, para o pessoal que vai entrando aí na nossa live. Dr. Wellington Bessa, advogado atuante, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, de Goiás, professor da PUC, foi coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da PUC, já foi presidente de algumas comissões da OAB e, mais importante, pelo menos a situação mais importante para a nossa live de hoje, nosso bate-papo de hoje, foi superintendente estadual do PROCON. Então, Bessa, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar falando com você. Eu que fui seu aluno e que me trouxe as considerações. Para mim é um orgulho estar com o seu professor. Eu queria que você fizesse as considerações iniciais. Dê um bom dia para o pessoal. Bacana. Eu acho que a primeira consideração é que eu não fui seu professor, né? Talvez na vida apenas, mas no direito não. Então, não, eu agradeço o convite, Cassiano, que é meu amigo, também aí há bastante tempo, colega também de profissão, tanto na advocacia quanto na docência. É um prazer estar aqui, né, recebendo esse convite da ESA, da Escola Superior da Advocacia. Um grande abraço aí para o doutor Rafael, né, os dois Rafaéls, na verdade, o Brasil e o Rafael Lara. Um grande abraço a eles. E é um prazer estar aqui, recebendo alguns colegas advogados, alguns servidores do PROCON também estão aqui. Ressalta a Tamires e a Tamires, né, profissionais extremamente qualificadas e competentes que representam tão bem o PROCON estadual, o PROCON Goiás. Então, é uma satisfação para mim discutir esse tema que hoje é tão caro, né, Cassiano, conforme eu já havia falado há pouco. Pois é, e aí até para a gente iniciar, sem sombra de dúvidas, essa pandemia, né, esse período que a gente vive, essa Covid-19, a doença em si, ela trouxe um problema não só de saúde, mas uma questão muito grande, um problema muito grande, um problema na economia, né? Eu queria que a primeira pincelada dessa, a primeira palavra foi qual é o impacto, né? Desse problema econômico que a gente vive no direito do consumidor. Só antes de você começar, desculpa te interromper, eu vou tirar agora os comentários do pessoal. E aí, faltando 5 minutos, 10 minutos, eu abro novamente, o pessoal comentar, falar alguma coisa, agradecer. Então, só para a gente não desfocar, eu vou tirar os comentários do pessoal, peço licença e pode continuar. Bacana. Bom dia a todos novamente, né? Então, Cassiano, essa pandemia, né, provocada aí pela Covid-19, é algo extremamente recente, né? Então, nós tivemos aí
o início dessa situação por volta do final de janeiro, né? E instalou uma situação nova no Brasil. Aqui no Brasil, os reflexos efetivos a gente viu ali, salvo engano, no início do mês de março, onde, na iminência aí do aparecimento de casos, nós tivemos que já mudar algumas coisas, mudar algumas programações. Isso porque, já no início de março ali, a gente já começou a ter um problema, por exemplo, com as questões das viagens, né? Viagens que estavam programadas para países que já tinham surtos da doença, já começaram a ser reprogramadas, alguns contratos já começaram a ser rediscutidos. Então, é uma situação extremamente nova. No Brasil, nós começamos a ver reflexos disso ali no início do mês de março, que instalou uma situação extremamente grave em várias áreas do direito. Nós já discutimos alguns pontos, nós já discutimos aí pontos inerentes ao direito do trabalho, nós temos visto aí uma extensão muito grande disso dentro do direito do trabalho, dentro do direito civil, no que tange especialmente aos contratos, no direito penal também, a gente viu algumas medidas, né, no sentido de alterar também cumprimento de penas, nos aspectos tributários, nós vimos ainda que de uma forma tímida, alguns reflexos também no que diz respeito à postergação de tributos, mas como eu falei, eu acho que no direito do consumidor talvez nós tenhamos tido a maior incidência dos reflexos dessa doença. E aqui eu digo, obviamente, sobre o aspecto do direito, porque, obviamente, no aspecto de saúde, essa pandemia ela já é uma tragédia extremamente grave. Hoje, mais de 23 mil mortes no Brasil, né, um quantitativo expressivo de pessoas infectadas, que mudou o nosso jeito de viver, na verdade, nesses últimos meses, que mudou também até a mesma forma da gente consumir. E esses reflexos a gente viu também sobre o aspecto econômico. Então, hoje, infelizmente, nós tivemos diversos contratos que tiveram que ser amoldados a essa nova realidade. Então, alguns contratos eles tiveram que ser encerrados, outros tiveram até mesmo que ser rescindidos. Isso porque, no mês de março, em razão da deflagração, da declaração desse estado de calamidade pública, nós tivemos por parte de alguns fornecedores e por parte de alguns consumidores a impossibilidade de cumprimento de alguns contratos, né? Então, daí surgem alguns problemas, né? Então, nós temos hoje os contratos regulados pelo Código Civil, tratando-se de relação de consumo, nós temos um código específico, que é o Código de Defesa do Consumidor, que não tem resposta, eu asseguro, né, que não tem resposta para todas as dúvidas que surgiram nesse período. Né? Então, tem muitas questões que vão muito além do campo do direito. Né? Então, esse fator material, esse substrato fático, ele é muito mais extenso do que o rol de normas. Tanto é que a cada dia nós vemos medidas provisórias tratando de determinado tema, né, jurisprudência se manifestando acerca de outro, sem, contudo, uma resposta definitiva, né, sem, contudo, trazer uma segurança jurídica para todos os entes envolvidos. Então, o grave problema, na verdade, foi esse problema econômico e um problema financeiro. Um problema econômico que hoje vários setores da economia estão passando por sérios problemas em decorrência dessa pandemia. Então, outros não foram tão afetados, por exemplo, essa área do comércio de alimentos, por exemplo, a área de produtos farmacêuticos não foi afetada de maneira tão grave, mas outras áreas do comércio de roupas, né, outros utensílios foi afetado e talvez vai demandar muito tempo para ter novamente as suas atividades restabelecidas. Então, essa pandemia ela afetou economicamente o cenário nacional e já sob um ponto de vista financeiro, inviabilizou a atividade de diversas empresas. Então, hoje em Goiânia, por exemplo, nós vimos vários casos de bares, restaurantes, lojas, que tiveram que fechar as suas portas em razão dessa situação e de suspensão das atividades, em razão desse decreto, né, de calamidade pública, em razão de um decreto estadual também que suspendeu essas atividades. Vários fornecedores de produtos e serviços tiveram que encerrar as suas atividades, né, em razão dessa situação de suspensão da própria relação de consumo. E daí surgem alguns problemas, no que tange às relações contratuais pré-estabelecidas, ou estabelecidas previamente. Né? Então, hoje, nós temos aqueles casos em que fornecedores encerraram suas atividades, ainda que alegue facto príncipes, né? Ainda que alegue esse fato externo, né, para fechamento das suas atividades, nós temos contratos
de consumo em vigor e que esses consumidores buscam a reparação, buscam a devolução daquela quantia, daquele valor empreendido pelo serviço que não foi prestado. Então, esse cenário econômico, ele vem a atrapalhar diretamente esses contratos que foram previamente estabelecidos. Bessa, eu acho interessante essa colocação sua, e como bem você disse, acho que todas as áreas, elas foram afetadas, né? Todos os ramos de direito, você até falou de direito penal, né? Todo mundo foi afetado por essa crise que a gente enfrenta. Agora, sem dúvida nenhuma, o consumidor, né, o direito do consumidor, ele tem existe um reflexo dessa Covid, dessa doença no direito do consumidor, que é enorme, né? Que todo mundo ou é consumidor, ou é fornecedor, ou é os dois, não é consumidor e fornecedor. E ainda tem uma outra ligação, que a partir do momento que o pessoal deixa de consumir, esse fornecedor, esse prestador de serviço, ele também tem um problema econômico que permite seus funcionários, então tem uma ligação também com o direito de trabalho, acaba criando uma corrente, né? Um elo, um dominó aí, um vai derrubando o outro. Uma questão que eu acho interessante, e até tem se debatido muito nessa semana passada, a questão das academias. E aí eu falo muito isso, não adianta liberar, né? O estrago ele já foi feito, né? E até o nosso governador falou isso, liberando ou não as atividades, com certeza vai ter um problema econômico para o prestador de serviço, o fornecedor. Eu penso muito nisso no bar que reabre agora, ele não vai ter a sua capacidade máxima, igual ele teve em outros momentos. Então tem essa problemática, né? Esse problema que a pandemia trouxe, que esse cenário trouxe, que a gente vai demorar um tempo, a gente vai ter que se adequar. É isso aí. Bessa, você como superintendente, ex-superintendente do PROCON aqui em Goiás, né, teve uma excelente atuação, foi muito atuante. Como é que você tem visto a atuação do PROCON nesse momento, né, desse órgão de fiscalização e consumidorista nesse momento? Eu digo pelo seguinte, infelizmente, e essa não é a minha vontade nem a sua, mas a gente estuda muito a ideia da própria objetiva, mas é isso que acontece nas relações, ainda mais nesse momento, né? Então, muitas empresas aí, por exemplo, a gente tem visto máscara. Esses dias eu conversei com um amigo meu que é da área da saúde e falou assim, essa máscara custava R$7. Agora ela custa 25. Então, muitas coisas que agora estão sendo muito consumidas, né, aumentaram o preço. E aí eu queria saber o que você tem para falar disso, né? Como que é essa situação, como que a gente feita, esses órgãos de fiscalização, como que eles têm que atuar nesses casos aí, de maus fornecedores ou de abusividade, né, nesse momento. Claro. Só voltando àquela questão da academia que você falou, eu acho muito interessante. É um dos destinatários, né? Foi um dos destinatários aí que mais recebeu os efeitos, assim como instituições de ensino, entre outras instituições que receberam os efeitos desse decreto estadual de isolamento social, né? Então, infelizmente, muitos empresários desse ramo, que geram muitos empregos, assim como eu falei, instituições de ensino, outros estabelecimentos, indústrias, fábricas, etc., receberam diretamente. No caso da academia, ela tem um contrato de prestação de serviço com esses consumidores e teve que suspender suas atividades. Né? Então, nesse caso, nós tivemos uma hipótese, sim, de alteração contratual, e é interessante pontuar, Cassiano, nós vamos falar disso mais à frente, mas que nesses contratos, nenhuma das partes teve culpa por essa suspensão, né? Porque nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor prega no próprio artigo 4º a hipossuficiência do consumidor. Então, em tese, estaria afastado até mesmo a figura do caso fortuito e da força maior, né, para casos de responsabilidade do empregador, do fornecedor. Então, em casos de rescisão, em casos de alteração contratual, segundo regra do próprio direito do consumidor, só excluiria a responsabilidade do fornecedor a figura da culpa exclusiva do consumidor. Então, em tese, até mesmo em caso de caso fortuito e força maior,
o consumidor estaria amparado pelo direito, né, de ter o seu valor eventualmente ressarcido, etc. Só que aqui, nós estamos falando diretamente, e aí eu falo diretamente para as academias, nós estamos diretamente ligados a um fato fortuito externo, uma situação de força maior externa, uma situação que não está ligada à atividade, ao risco empresarial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma atividade econômica de academia em que no período de férias o pessoal some, porque eles viajam, né? Então a empresa vem a quebrar, vem a suspender suas atividades e que não consegue cumprir o contrato em razão de um caso fortuito, uma força maior, externa à vontade interna, né? Ou pelo menos aliada, ou pelo menos vinculada à própria atividade empresarial. Então, nesses casos, não existe, você não pode alegar a situação de caso fortuito ou força maior para excluir o nexo causal e a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, quando o caso fortuito ou a força maior está ligado ao próprio risco da atividade. Só que nesse caso, a gente está falando de um caso fortuito ou força maior externa, né, que é uma situação de calamidade pública, de pandemia, que afetou o mundo inteiro, que afetou as relações de consumo no mundo todo, e não só especificamente aqui no Brasil, não especificamente aqui em Goiânia. Então, nesses casos, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses contratos. Não, é certo que, não havendo a prestação de serviços, né, sendo cessada essa prestação de serviço, é difícil a gente falar em pagamento, obviamente. Mas o ideal é que essa prestação, em casos de valores que já tenham sido adiantados, né, em casos de pagamentos antecipados, que se oportunize ao prestador de serviço, ao fornecedor de produto e serviço, o cumprimento, ainda que de maneira postergada. Então, se você fez um plano de academia, por exemplo, né, de um ano, o ideal é que você aguarde esse período passar e possa cumprir com esse contrato. Caso não seja possível, caso não seja de interesse, mesmo assim, evite rescindir o contrato. Isso porque o objetivo não é meramente proteger o fornecedor, mas proteger o consumidor também. Imagine você, nós aqui em Goiânia nós temos diversas redes de academias grandes e academias pequenas. Imagina o fechamento de uma academia menor, de menor porte, que fica num setor específico. O fechamento dessa academia faz com que aquele consumidor tenha que buscar uma rede, né, maior ou uma outra academia que tenha suas atividades funcionando normalmente. Então, faz com que também reduza a própria concorrência. Reduzindo concorrência, obviamente, o preço deve aumentar, né? Não prestigia a economia local daqueles estabelecimentos comerciais da região. Então é importante. Então a gente tem que tomar cuidado com esses contratos, ressalvando que não é da vontade nem de consumidor nem de fornecedor. Então o fornecedor ele deve agir com boa fé, em caso, obviamente, de serviços não utilizados, em caso de rescisão contratual, ele deve devolver o valor não utilizado, que já gastou, obviamente, não é devido, né? Mas o valor não utilizado deve devolver, deve seguir a vontade do aluno. Então, a vontade do consumidor deve prevalecer nesse contrato. Em caso de rescisão, nenhuma das partes é obrigada a indenizar a outra, né? Por se tratar, como eu disse, um caso fortuito externo, nenhuma das partes é obrigado a indenizar a outra pela rescisão. Nem o consumidor indeniza o fornecedor, esse tipo de cobrança também é indevido. É muito comum fornecedores falar, você vai rescindir? Pode rescindir, mas eu vou retirar aquele desconto, eu vou aplicar determinada multa. Essa é uma prática ilegal, então não é o caminho devido. Então o ideal é que as duas partes, nesse momento, ajam em conjunto, sejam solidárias uma à outra, né, no sentido de, caso extremo, em caso que não tenha solução, rescinda o contrato sem aplicar nenhuma multa à parte contrária, com o objetivo também de garantir esse equilíbrio dessa relação. Né? E eu disse, em casos de fechamento de atividade, em caso de encerramento de determinadas atividades, o prejuízo ele também será absorvido pelo consumidor. Voltando, então, à questão da atuação do... Só um adendo, Elton. Eu dei o exemplo das academias, porque é o assunto do momento, né? Claro. As academias a reabertura das academias são assunto do momento, mas aí a academia pode encaixar também hotéis, restaurantes, né? Então, shoppings, uma série de atividades aí, de prestações de serviço que pode ser. Eu coloquei as academias, até pelo momento que vem se debatendo, é a academia, né? Teve ali, liberou, tal, então tem toda essa discussão, essa discussão que está tendo aí desde semana passada, retratada. E no caso dessas academias, agora teve uma liminar, né? O Sindicato das Academias ingressou com ação na Justiça Estadual e garantiu uma liminar para funcionamento com um percentual de 30%, né, da capacidade.
e observado algumas medidas de segurança. Então, alguns fornecedores, inclusive, não estão querendo utilizar essa prerrogativa, porque às vezes não compensa, às vezes para ele não atende, ou a dificuldade, né, em razão de suspensão de contratos, etc., nem compensa, ou para ele nem consegue funcionar observado esse parâmetro mínimo. Então, nesse momento, a gente tem que agir com muita cautela, com bastante cuidado, né, para que não haja um dano maior aí a todas as pessoas. É certo que o direito do consumidor protege o consumidor, o fornecedor de serviços e produtos, eles devem estar atentos a isso, né? Então, não pode utilizar nenhuma prática e não pode utilizar, nesse momento, também do objetivo de ganhar, de angariar vantagem indevida. Aí já entra na sua pergunta, que é a atuação do PROCON e dos órgãos, né, dos demais órgãos de proteção. Então, eu tenho vários amigos, dirigentes de PROCONs a nível de Brasil, e acompanho muito o trabalho deles, né, especialmente aqui do Centro-Norte. Então, acompanho muito o trabalho desses amigos, eu tenho visto a atuação do PROCON, né, o PROCON estadual, o PROCON municipal e o PROCON de outros estados, nesse sentido. Né? Então, hoje, até mesmo em razão da orientação da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, né, do Ministério da Justiça, hoje os PROCONs eles têm avaliado com muita cautela e atuado de maneira bem incisiva, dividindo, pelo menos essa é a minha análise, dividindo muito bem os maus prestadores dos bons prestadores. Então, os bons prestadores, os PROCONs, eles têm empreendido esse contato, têm empreendido essa conversa, têm empreendido essa negociação no sentido de trazer, de garantir esse equilíbrio nas relações contratuais. Né? Foi o caso, por exemplo, das companhias aéreas, né? Então, antes mesmo daquela nota da Senacom, antes mesmo da medida provisória 925, os PROCONs já pregavam que o ideal não era cancelar o contrato, mas remarcar. Né? Já foi o caso também no caso dos shows e eventos, que também houve a medida provisória, que é a 948, perdão. Que fala também da possibilidade de cancelamento de shows e eventos e o prazo para restituir esses valores, que também vou falar daqui a pouco. Então, a postura desses órgãos com os bons fornecedores, né, com as instituições de ensino, com as academias, tem travado esse diálogo para poder trazer esse equilíbrio. Para os maus fornecedores, a atuação ela tem sido incisiva. Quem são esses maus fornecedores, Cassiano? Aqueles que utilizam desse momento para angariar lucro, para, obviamente, tentar ainda um lucro indevido. Então, aqui nós temos como principal situação a questão de abusividade de preço. É certo que no Brasil, por força constitucional, nós temos uma livre iniciativa, nós temos também os princípios da liberdade econômica, isso assegura até o próprio direito da propriedade, né? Então, hoje o fornecedor ele tem direito de estipular o seu preço. E isso, como eu disse, parte da própria livre iniciativa. Só que essa livre iniciativa, ela não é irrestrita. Né? Então, nesse Estado Democrático de Direito, nós temos limitação a essa livre iniciativa. E por isso, quando estabelece-se um preço, deve-se observar se esse fornecedor ele não está utilizando a sua prerrogativa para angariar vantagem indevida. E nesse momento, nós temos visto muito desse tipo de situação. Você citou exemplo no começo, né? Álcool em gel custava R$5, passou a custar 20, passou a custar 25. Né? Obviamente, isso trata-se de um ilícito, trata-se até de crime contra a economia popular, devendo esse fornecedor ser punido por tal conduta. Né? Então, nesse Estado Democrático de Direito, nós temos a observância restrita da lei. Então, a lei ela deve ser observada, a lei ela deve ser cumprida, nesse sentido. Então, não se pode autorizar que esses fornecedores se utilizem desse momento de crise para angariar lucro. Como? Aumento abusivo de preço. Então, como que se dá essa atuação? Os órgãos de proteção vão nesses fornecedores e pedem notas fiscais, comprovantes de compra, para ver se não houve essa majoração, né, injustificada de preço. Então, o que os órgãos fazem não é intervir no preço estipulado, mas verificar se aquele preço ele não foi majorado de maneira artificial. É o que sempre foi feito, por exemplo, nos postos de gasolina. Né? Então, sempre se discutiu a necessidade de fiscalizar postos, porque o preço é tabelado, né? Algumas teses aí que saem, às vezes, na imprensa. Então, o que busca-se nessas atuações é justamente isso. Se o produto está sendo vendido com a qualidade adequada, máscara, álcool em gel, produtos vencidos, deteriorados, produtos com embalagem violada, fora das condições de uso, então observa se o produto está sendo adequado e se o preço não está sendo majorado de maneira artificial.
a majoração artificial. O que é a majoração artificial? Com o objetivo de angariar vantagem indevida, vantagem extraordinária. Então, o PROCON ele busca justamente essas condutas. Em caso dessas condutas, comprovadas essas condutas, ele pode aplicar a multa, né, a esse empregador, esse fornecedor, que pode chegar aí a quase 10 milhões de reais, dependendo do porte, dependendo da extensão daqueles que foram afetados por esse aumento, por essa conduta indevida. Dessa multa, nesse momento, é uma coisa assim, até paradoxal, né, do jeito de tratar, né? No momento que os empresários, né, os fornecedores, prestadores de serviço vivem uma crise e os órgãos de fiscalização, como é que seria um bom senso nesse caso, dessa aplicação de multa? Hoje, Cassiano, eu entendo que deve prevalecer também o próprio CDC, que fala do caráter orientativo, né, dos órgãos de proteção ao consumidor. Então, você deve prevalecer sempre esse bom senso e essa tentativa de orientar o fornecedor. Só que existem situações em que não cabe essa figura de orientação, naqueles casos em que é grave aquela conduta perpetrada. Então, por exemplo, o comerciante está comercializando produtos, né, vencidos. Então, numa operação do PROCON recente, apreenderam, acho que quase 3 toneladas de produtos impróprios, de produtos vencidos. Não tem como você orientar esse fornecedor. Então, é uma prática que qualquer consumidor, qualquer fornecedor sabe que comercializar produto impróprio é crime, inclusive, né? Causa detenção, então até 5 anos. Então, é necessário que nesses casos graves não haja, né, não é necessário que haja essa conversa, esse diálogo. Mas casos mais simples, né, é necessário que haja essa comunicação. Então, por exemplo, em casos de reclamações, quanto à possibilidade de rescisão contratual, pedido de revisão de cláusula contratual, né, no direito nós sabemos que no direito civil prevalece, né, os princípios, o pacta sunt servanda, rebus sic stantibus. Então, sendo alterada essa situação fática, sendo alterada essa situação em que o consumidor se encontrava, ele pode pedir essa revisão contratual. Mas, nesse momento, deve-se observar com bastante cautela eventuais pedidos de revisão, eventuais pedidos de rescisão, eventuais pedidos de indenização, eventuais pedidos de multas. Então, aquelas condutas graves, né, vendas casadas, prática de produtos impróprios, né, entre outras condutas graves, obviamente, devem ser punidas com multa imediatamente. Agora, condutas mais brandas, que possa haver essa intermediação, esse também é o papel do órgão. É intermediar, é conversar, é prestar esclarecimentos, é orientar o fornecedor. Então, não pode ser qualquer tipo de situação, aplicar eventuais penalidades, né? Bessa, é uma coisa que eu acho bem interessante, eu tenho falado muito sobre isso, que é a questão de ter um dever de cooperação e colaboração, seja em qualquer área, né? Seja nos contratos civis, seja nos contratos trabalhistas, seja nos contratos consumeristas. Eu acho que a boa-fé ela deve nortear um dever de colaboração, de cooperação entre o fornecedor, o prestador de serviço e o consumidor também. Como você disse bem, se puder remarcar, por exemplo, uma viagem, se puder ajudar esse fornecedor, esse prestador de serviço, de alguma forma, eu acho sempre interessante, né? Tentar reduzir a todo custo, né, o empresário, né, que já vem sofrendo aí com essa, como você disse no começo, essa grave crise econômica. Uma outra questão que eu ia colocar, só para fazer uma correção dessa. Você falou que eu citei o álcool em gel, na verdade eu citei a máscara, porque eu nem sei o preço do álcool em gel, porque no começo da pandemia, um amigo meu me deu um álcool em gel. No escritório desse amigo, ele me deu muito álcool em gel, então eu não me preocupar com isso. Eu conheço esse amigo. Ele conhece, né? E eu só tive que me preocupar com máscaras. Na verdade, eu tenho ganhado muitas máscaras também, então, na verdade, não tenho me preocupado com nada. Ganhei máscara e ganhei álcool em gel. Ganhei muitas máscaras e álcool em gel. Então, foi bom. Uma outra questão, para a gente colocar, que eu acho interessante, a gente está debatendo muito nas outras searas, né, nos outros ramos de direito. Isso vai mudar. Por exemplo, no direito de trabalho, não tem que falar assim, agora o teletrabalho, o trabalho remoto
ele vai comandar uma tendência e que a pandemia, né, acelerou essa tendência, teve que se adaptar e tal, e vai ser uma nova tendência, né? Aí eu te pergunto o seguinte, no direito consumidor, você acredita que as compras online, essas tratativas online, serão o novo modelo, o novo normal, como o pessoal tem dito aí né, no dia a dia? O novo normal serão as compras online? Como é que vai ficar isso aí? Qual que é a sua opinião? Sem dúvida, Cassiano. Eu vejo hoje, tudo está sendo vendido pela internet ou por outros meios remotos, né? Então eu vejo até concessionárias de automóveis hoje anunciando, ó, preço do carro X, valor tal, vendas exclusivamente pelo WhatsApp. Então, hoje tem sido, sim, uma tônica nova essa questão de vendas online. Além daqueles aplicativos de comidas que já existiam, né, que hoje também ganhou uma atuação muito maior. Então, hoje, todo e qualquer restaurante que você ia antes da pandemia está vendendo via os aplicativos, via WhatsApp, via telefone. Então, hoje, foi uma alternativa encontrada para esses estabelecimentos manterem pelo menos um percentual mínimo de atividade, com o objetivo de cobrir os custos do negócio. A gente sabe que para o empresário, para o fornecedor, ele também, ainda que não tenha as suas atividades, enquanto ele está fechado, permanece algumas atividades. Então, não, mas teve suspenso o contrato. Mas permanecem outras, né? E não adianta a gente imaginar que o empresário, ele absorve exclusivamente o preço, né? Então, trazendo aqui uma análise um pouco mais ampla, dizendo, não, mas o empresário, como ele tem o risco do negócio, ele vai absorver isso, o lucro que ele acumulou anteriormente, ele vai absorver nesse período da pandemia. Nós temos que ter clareza que os custos, eles partem do preço comercializado. Então, o preço em que ele vende o produto, ele visa os custos, ele visa o lucro. Então, obviamente, esse prejuízo do fornecedor, ele vai ser repassado em parte também para o consumidor. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, essas vendas online é uma tendência, né? Então, eu estava ouvindo, acho que na data de ontem, alguém me falando que determinado shopping aqui da capital estava fazendo um formato de drive-thru, né? Então, você entrava em contato, você via as peças de vestuário, por exemplo, e o vendedor ia lá no estacionamento e te entregava o produto no estacionamento, né? E você, obviamente, tinha um prazo de troca depois. Então, na minha visão, sim, é uma tendência, é algo que vai mudar aí, que vai ganhar uma incidência ainda maior que nós já tínhamos, né? Como eu falei, questão de comida, aplicativos, etc., já era uma comodidade, mas hoje eu vejo essas vendas online, vendas por meios remotos, meios telemáticos, mais incidente ainda, né? E com isso, Cassiano, também já trazendo a problemática, traz consigo alguns problemas também, né? Então, quando você faz essa compra pela internet ou pelos meios remotos, nós temos algumas situações, que é o caso, por exemplo, do direito a arrependimento, né, que alguns fornecedores ainda se recusam. Então, quando você compra pela internet, sem ter acesso ao produto, você tem aquele prazo de 7 dias para arrepender dessa compra. Então, o direito a arrependimento, ele é um direito do consumidor. Em casos que ele realizou essa compra sem ter o contato físico com o produto, ele pode depois, até no prazo de 7 dias, arrepender dessa compra. E detalhe, o que eu tenho visto hoje alguns fornecedores realizarem? Determinado produto está em promoção. Esse produto, eu estou vendendo ele 30% do preço mais barato, 40%, mas não comporta troca. Não comporta troca. Então, nas compras físicas, na loja, de fato, você não tem direito a trocar pelo fato de ter se arrependido, né? Então, nas compras físicas, cumpre-se o prazo de troca apenas naqueles casos de defeitos, né? Então, em caso de produtos duráveis, você tem o prazo de 90 dias para trocar em caso de defeito, é o prazo de garantia legal. E o prazo de 30 dias em caso de bens não duráveis, bens de consumo rápido. Então, tratando de bens não duráveis, você tinha 30 dias. Bens duráveis, 90 dias para trocar. Você tem esse prazo em caso de defeito. E compra física, você não tem o direito a arrependimento. Compra pela internet, ainda que não venha com nenhum defeito, ainda que não venha com nenhum vício, você tem 7 dias para arrepender. Tendo sido objeto de promoção ou não, qualquer seja a natureza do produto, você pode arrepender-se da compra, devolver o produto, trocar o produto, né, caso você não queira trocar e
prefira devolver, você tem direito também à restituição integral do valor pago. Então, hoje, existem muitas lojas aí virtuais que não fazem, não cumprem com esse direito de arrependimento. E aí anunciam toda e qualquer cláusula, né? Porque produtos em promoção não estão nessa regra, ou aqui nós não aplicamos essa regra. Então, caso eles incluam no contrato esse tipo de disposição, trata-se de cláusula abusiva, nula nos termos do CDC. Bessa, a gente falou um pouco. Antes, só para concluir também essa questão das vendas online, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar novamente. Outros problemas que nós temos também, Cassiano, algumas compras, na verdade, algumas práticas utilizadas por malfeitores, né, por bandidos mesmo, onde criam sites falsos, em que aplicam golpes dos consumidores. Então, os consumidores hoje eles têm que ter mais cuidado ainda, né? Porque hoje, com o maior acesso a esse tipo de comercialização, você vai se acostumando com o meio e vai trazendo como uma atividade normal. E passa a confiar em sites que não são sites confiáveis, que são sites fraudulentos. Então, as principais dicas: cuidado com o site que você compra, dê preferência sempre àqueles sites mais conhecidos, dê preferência sempre àqueles sites que você já comercializou. E hoje os PROCONs estaduais, eles mantêm lista, tem uma lista bastante ampla do PROCON São Paulo, da Fundação PROCON São Paulo, que ele lista lá mais de 300 sites já reconhecidamente fraudulentos, reconhecidamente que já deram trabalho para os consumidores. Então, cuidado com essas compras online, cuidado com o site que você compra, cuidado com sites que pedem dados bancários, dados de CPF, documentos pessoais, antes de você entrar naquela área segura, né? Então, cuidado com essas compras online, porque muitos consumidores são vítimas de golpe, né, desses fornecedores. Tem um golpe também bastante comum no Mercado Livre, que é o golpe do frete. O consumidor, ele compra um produto e lá consta que o valor do produto está bem abaixo da tabela, né? Então, você compra um produto de R$1.000, está anunciado a R$700. E aí, o que acontece? O cara fala, para te livrar de risco, você vai pagar pelo Mercado Pago. Aí o cara compra pelo Mercado Pago, não tem risco, né? E caso dê errado a compra, ele vai ter o dinheiro ressarcido. E aí o pessoal entra em contato e fala, não, mas você não pagou o frete no Mercado Pago, você tem que depositar R$100 do frete. Tá aí o golpe, você deposita os R$100 do frete e nunca mais vê, né? Nunca mais vê esse valor, porque o produto não chega, você entra em contato com o Mercado Pago, ele devolve só o dinheiro que você pagou, né? Mas não devolve o valor do frete que você foi vítima de golpe. Só para pontuar, eu acho que essa questão das compras online também, elas são muito ligadas às gerações que vão vindo, né? Eu acho que as próximas gerações vão ter um consumo de quase 90%. Eu não tenho esses dados, mas eu acho que eles vão comprar muitas coisas online. Até a nossa geração, inicialmente, era acostumado com a compra física, né? Eu me habituei, muitas coisas eu compro de forma virtual, né? Online. E só algumas coisas que eu acho que estão de certa dificuldade. Por exemplo, eu agora, nesse momento de pandemia, fui fazer supermercado de forma online, questão, por exemplo, de roupa. Isso eu acho algumas questões complicadas, mas o resto eu acho que existe uma pergunta que a gente comece a consumir, né, através do computador, da internet, né, fazer esse tipo de compra. E, Bessa, uma outra questão, a gente falou muito dessa boa-fé, dessa lealdade, né, desse entendimento entre consumidor e prestador de serviço e fornecedor, né? Agora, não teve entendimento. Quais são os direitos do consumidor, por exemplo, se ele quer cancelar sua matrícula, sua mensalidade, né, na academia? O que seriam os direitos dele? Ele tem dever de ser indenizado? Como que funciona isso? Se ele entrar com por exemplo, eu acho que, como disse você, tem que ter um entendimento. Agora, não houve esse entendimento e ele teve que judicializar, teve que buscar a via judicial. Quais seriam os direitos desse consumidor nesse caso? Bacana, Cassiano. O que ocorre? Na teoria dos contratos do direito civil, em tese, as partes elas estão em igualdade de condições. Quando a gente fala do direito do consumidor, reconhecidamente, por aspecto legal, o consumidor ele é reconhecido como hipossuficiente na relação. Ele possui uma proteção jurídica em detrimento ao poderio econômico, à condição superior do fornecedor de produtos e serviços. Nessa condição, o consumidor ele tem direito, em caso que esse contrato
se torne onerosamente excessivo para ele, tem direito de alterar esse contrato ou de rescindir esse contrato. Então, em caso de onerosidade excessiva, ele pode pedir a revisão dessas cláusulas, né? Lembrando que, como eu disse, por se tratar de caso fortuito ou força maior, nesse caso, um fato externo, tratando-se de uma obrigação que se torna excessiva, você não pode obrigar, né, por uma situação externa, que o fornecedor, nesse momento, sob pena aí de inviabilizar o próprio negócio, você não pode obrigar que ele aceite, né, determinada revisão. Então, você deve fazer um estudo um pouco mais amplo, um pouco macro nesse sentido, para verificar se essa possibilidade de revisão ela pode ser aplicada a todos ou não. Tratando-se de rescisão contratual, o consumidor não tem interesse em continuar com a sua matrícula na academia. Ele tem direito a essa rescisão, ele tem direito de ser devolvido o valor não utilizado. Então, ele fez a matrícula pelo prazo de 1 ano. Né? Se ele utilizou apenas 6 meses, ele tem o direito de ter devolvido o valor antecipado desses 6 meses. Né? Mas não há que se falar em multa. Por quê? Porque a rescisão contratual não se deu nem por culpa do consumidor e nem por culpa do fornecedor. Você entendeu? Então, nesses casos, não há que se falar em multa. Se uma das partes institui multa, é o caso, por exemplo, de alguns fornecedores que querem impor, não, mas eu não vou impor multa, mas eu vou te impor um desconto. Empresas de telefonia, que é muito comum também, você fez um plano, né, de 500 minutos, de 500 megas, só que agora você está sem trabalhar e você utilizava o celular para o serviço. Você precisa reduzir esse plano, você precisa cancelar esse contrato. A operadora vem e fala, não, eu só altero esse contrato seu se você me pagar uma multa. Esse tipo de multa, ele é ilegal. Por que ele é ilegal? Porque em razão dessa situação nova, você está impondo ao consumidor uma multa, uma penalidade. Então, nesse caso, nenhuma das partes deve indenizar a outra. Se a rescisão contratual ocorreu em decorrência direta dessa pandemia, dessa situação de calamidade pública, desse caso fortuito ou força maior. Então, não há que se falar em multa, nem em eliminação de descontos ou outras práticas maquiadas de penalização da parte contrária. Bessa, essa mesma ideia, ela serve, por exemplo, algo que tem acontecido muito, viagem, né? Conheço um casal que ia fazer um cruzeiro e devido, né, a essa pandemia, esse estado, né, de saúde, de pandemia, a viagem foi cancelada e a empresa, ela não quis devolver o dinheiro, ela quis remarcar. Só que esse casal, ele não quer remarcar, ele não tem mais o interesse de viajar. E aí, como fica nesse caso? Então, no caso de cancelamento de serviços de aéreos, né, foi editada uma medida provisória, que foi a medida provisória 925. É impressionante, né, porque o governo federal, com tanto tema pipocando à época, ali, se não me engano, final de março, foi a primeira medida provisória diretamente com o objetivo de flexibilizar um pouco os efeitos, foi essa, que beneficia as empresas aéreas, que diz o seguinte, lá no artigo 3º, né, o prazo para reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material nos termos da regulamentação vigente. Então, tratando-se de empresa aérea, tem até um amigo que ia viajar também para os Estados Unidos, né, que teve a viagem cancelada, e justamente por isso ele entrou em contato com a companhia falou, eu vou reembolsar no prazo de até 5 dias. Logo depois saiu a medida provisória. E o que acontece? A medida provisória, a empresa falou, infelizmente nós não temos condições de reembolsar, porque nós vamos seguir aí a medida provisória e nós teremos aí o prazo de 12 meses para reembolsar. Então, o consumidor ele tem o direito sim ao reembolso, porque ele não utilizou. Ou a remarcação, mas fica a critério do consumidor. É ele que escolhe se vai ter o valor reembolsado ou se vai ter a passagem remarcada. E nesse caso da empresa não querer obedecer, né, inclusive a medida provisória, devolver, fazer a devolução, você acha que cabe um dano moral aí? O consumidor ele pode ser indenizado por isso ou não? Olha, eu entendo que sim. A conduta do cancelamento, obviamente, ela não gera na minha visão, dano moral, porque trata-se aí de uma vontade externa do fornecedor, né? Mas, tratando-se de uma conduta no que tange a dificuldade de comunicação ou no que diz respeito
a ausência de resposta, ou a ausência de atendimento, ou às vezes a criação de eventuais danos, né, a esse consumidor, ou seja, condutas que decorrem desse cancelamento, podem gerar dano moral. Então, na minha visão, como eu disse, eu acho que não existe o nexo causal em razão do caso fortuito da força maior. Mas algumas condutas que decorrem, né, a empresa ficar colocando dificuldades para devolver, a empresa ficar impondo dificuldades para remarcar, você gastando dias e ir ao telefone tentando entrar em contato, que a gente sabe que hoje está difícil você falar com as empresas aéreas. Então, elas ficam impondo dificuldades ao consumidor, aí sim pode surgir o direito à indenização por dano moral em razão da própria existência do dano. Né? Sim. Bessa, um outro ponto, eu deixei até mais para o final, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, deixei como se fosse São vários temas, acredito que a gente não vai dar conta de esgotar tudo, mas acredito que esse seja a cereja do bolo. O que tem muito se discutido, até mais do que a questão das academias. As academias a gente tocou muito no assunto, por ser o último, né? E nessas últimas 2 semanas temos falado muito sobre academia, reabertura, não. E a questão das mensalidades, né? Como é que ficam as instituições de ensino de um lado e os alunos do outro, e no meio essas mensalidades. Como que fica essa relação? Isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a mais polêmica de todas, né? Acho que assim como no direito de trabalho, a suspensão do contrato do empregado, aqui no direito consumerista, a maior polêmica que a gente teve foi essa das mensalidades em tempo de aulas remotas, né? Aula à distância, como é que fica isso? Então, Cassiano, voltando, né? Nós tivemos uma deflagração aí do estado de calamidade pública no mês de março. Automaticamente os estados, né, e nós citamos como parâmetro o estado de Goiás, declarou também o estado aí de isolamento social com fechamento, né, de alguns estabelecimentos, entre os quais igrejas, escolas, instituições de ensino de maneira geral, universidades, etc. Nós tivemos também algumas portarias do Ministério da Educação possibilitando o cumprimento das atividades de ensino na forma remota. Então, nós tivemos a inviabilidade da atividade presencial por conta de um decreto estadual, e nós tivemos a regulamentação por meio de portarias do Ministério da Educação e do Conselho Estadual de Educação, possibilitando essa educação na maneira remota. Então, nós temos que dividir aquelas instituições que não estão prestando o serviço e outras instituições que estão prestando o serviço na maneira remota. E é interessante pontuar que existe uma diferença entre regime remoto e EAD, ou ensino à distância. Por quê? O regime remoto é uma sala de aula, como se fosse uma sala de aula física, transformada em ambiente virtual. Mesma quantidade de alunos, aulas em tempo real, né? A sala de aula ela se transforma num ambiente virtual. A EAD não, é uma plataforma em que você produziu todo um aparato, você produziu toda uma expertise, né, para você ministrar aula naquele formato, com material específico, né, com professores específicos, em que você alcança um quantitativo de alunos em tese maior. Né? Então, ou seja, você em tese, tem que estudar cada caso a caso, você pode ter um custo desse fornecimento menor. Quando você transforma, nos casos de aula remota, algumas instituições, elas continuaram a prestar o serviço da mesma forma, ou com qualidade semelhante à aula presencial. Tratando-se de uma imposição do poder público, tratando aí a gente poderia citar até mesmo o facto príncipes, tratando-se de uma aula que está sendo prestada, que o ensino continua a ser prestado com qualidade semelhante, hoje essa redução, ela depende da redução de custos da instituição. Então vamos lá, se a instituição continua a prestar um ensino, ainda que de forma remota, né, eventual redução da mensalidade, ela só pode ser cogitada se a instituição ela teve uma redução do valor dos seus custos. Isso seguindo uma linha analógica da Lei 9.870 de 99. Porque a Lei 9.870, em tese, ela regula a possibilidade de aumento das mensalidades. Então, tratando-se de instituição de ensino, ela só pode aumentar a mensalidade para o ano seguinte se, né, ela comprovar, mediante planilha, que houve também um aumento dos custos do ano seguinte. Então, hoje, os PROCONs estaduais, o Ministério Público, tem notificado as instituições para apresentar essa planilha. Para quê? Para ver se essa instituição ela teve uma redução significativa de custos.
Porque se ela teve uma redução significativa de custos, houve uma alteração das condições contratuais e daí pode-se pedir, pode-se negociar uma redução. Tratando de instituição que continuou a prestar serviço e não houve uma redução significativa dos custos, você não pode cobrar essa redução, ao meu ver, porque você estaria também alterando a própria situação contratual, sendo que essas instituições, elas devem se preparar para prestar esse ensino, repor aulas, né, no curso do ano escolar. Então, a eventual redução, ela traria aí uma alteração contratual. Então, na minha visão, tratando de instituição que continua a prestar o serviço, na maneira remota, observada todas as orientações do Ministério da Educação, do Conselho Estadual, e que os custos não foram reduzidos significativamente, nesse caso, nesse caso, não há que se falar em redução. Eu sei que existem diversos projetos de lei em diversos estados, e cada estado ele tem projetos diferentes. Existem projetos que seguem essa mesma linha que eu falei, e são a maioria deles, inclusive. Só te interrompendo, desculpa te interromper, o que eu acho assim, interessante disso, e até para explicar, né, o pessoal que está nos assistindo, explicar o pessoal de maneira geral, eu acho que com essa pandemia, ao contrário, com esse ensino remoto, né, a distância remota, eles tiveram um aumento dos custos, né, pelo menos na instituição da qual eu participo, dou aula, ministro aula, ela teve um aumento do custo, né, então, em tese, ela fica numa situação complicada. Então, essa questão, isso é para o aluno entender isso, que essa questão do ensino remoto, à distância, ele tem um custo também, né, tem que investir em informática, tem que investir em programas, né, tem que contratar pessoal, treinar pessoal para exercer isso de maneira satisfatória e acaba tendo um custo com isso, né? Isso tem que ser estudado caso a caso, Cassiano, justamente para não incorrer nesse tipo de situação. Em algumas situações, imagina-se que uma averiguação casuística aí, né? Claro. Então, assim, você tem que observar, porque existem projetos, existem fórmulas mágicas, né, de advogados, infelizmente, que vêm à mídia, não, porque transforma em regime, tem que reduzir todas as mensalidades, todas as instituições, publicando em redes sociais. Infelizmente, são propostas, né, que fogem à regra legal, que fogem a uma margem de razoabilidade. Então, não é toda e qualquer instituição. Existem instituições que terão que reduzir a mensalidade? Claro, existem. Naqueles casos em que não está sendo fornecido o ensino, ou naqueles casos em que houve uma significativa redução de custos, obviamente trazendo um benefício em favor dessa instituição. Agora, tem que ser estudado caso a caso, justamente por isso, para ver se mantém o ensino, se os custos se mantiveram na mesma ordem, porque teve instituição que aumentou custos, você entendeu? Ao contrário de reduzir. Teve instituição que manteve, teve instituições que teve realmente uma redução. E isso é importante consignar também, que imagine você, às vezes, o que a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, orientou é justamente isso. Não dá para se falar em determinação de redução linear, ou seja, para todos. Então, aí vem advogados também na internet, não, porque o PROCON disse, a Senacom disse onde? Porque hoje os órgãos, eles têm sido muito moderados, né? Então, hoje tem se pregado justamente essa negociação, esse canal franco de negociação, de conversa entre fornecedor e consumidor. Então, não existe esse tipo de recomendação. A recomendação hoje é justamente essa, é no sentido de que haja essa conversa, de que haja essa negociação, que se abra para o consumidor essa planilha de custos, se houve aumento, redução ou manteve, justamente para verificar. Então, diante desse quadro, hoje, todos os PROCONs eles têm solicitado às instituições justamente isso. Me apresente a planilha de custos para ver se você reduziu os seus custos. Porque se reduziu significativamente, você aumentou seu lucro. Se aumentou seu lucro, nada mais razoável que você dividir isso com os consumidores, que também estão sofrendo com esse momento de pandemia. Então, todos os atores estão sofrendo. O que deve ser analisado é isso, caso a caso. Se a instituição continua a prestar o ensino, ou se não, se a instituição continua, né, com seus custos no mesmo patamar, se reduziu ou se aumentou, né? Então, hoje, as instituições de defesa do consumidor, Ministério Público, Estadual, Federal, PROCONs, eles têm agido nesse sentido, pedindo esclarecimentos nesse sentido, para que haja aí uma análise maior. Hoje existem diversos projetos de leis, na nossa Assembleia mesmo,
né, traz esse tipo de manifestação também, para que haja aí uma análise individual de cada caso, para que não venha aplicar a todos. Excelente, Bessa, excelente. Como você bem disse, e eu concordo plenamente, né? Tem que ser observado caso a caso, né? A análise tem que ser feita de forma casuística, né? Acho isso importantíssimo. Só dei exemplo, assim, e até para ponderar, né? E até para auxiliar o pessoal, como você disse, para esclarecer, né? Informar o pessoal que está nos assistindo e todo mundo, né? E muitas instituições, ao contrário do que o pessoal imagina, não está funcionando presencialmente, tiveram redução de gastos. Ao contrário, muitos tiveram aumento dos gastos por conta do sistema exato. Por isso que eu quis pontuar. Tem que ser observado caso a caso. Sem dúvida. Instituições que tiveram que adquirir novas tecnologias, contratar pessoal, treinar, etc. Em contraponto, existem instituições, por exemplo, que tiveram redução de custo porque fornecia lanche para os alunos, né, que deixou de fornecer, que teve uma redução com outros, com materiais. Então, isso deve ser analisado e por isso a importância dessa sobriedade dos órgãos de defesa na hora de fazer essa análise. Né? Então, para não causar também um prejuízo ao consumidor, né, que está tendo aí essa dificuldade de pagamento, né, tendo que se adaptar a essa nova realidade, que não traga um prejuízo também indevido às instituições. Por isso deve ser analisado caso a caso. E hoje também tem se visto por parte de algumas instituições, e o consumidor ele pode fazer esse tipo de solicitação e analisar também eventuais possibilidades de flexibilização de pagamento, no que diz respeito a prazos, no que diz respeito a parcelamentos, matrícula, etc. Hoje, o PROCON também tem orientado nesse sentido. Quando o aluno tiver com dificuldade, né, o pai tiver com dificuldade, que procure a escola para tentar também flexibilizar essa possibilidade de pagamento, para ver se consegue um prazo maior, um parcelamento desse valor, para que também não venha a romper o contrato. O que a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, os PROCONs estaduais, o Ministério Público Estadual e Federal tem se manifestado, tem uma nota do Ministério Público Federal nesse sentido, né, é que não haja rescisão dos contratos, porque traz prejuízo para todo mundo. Para o consumidor, para o fornecedor, para os trabalhadores, para a sociedade de maneira geral. Bessa, muito bom. Tem muitos temas ainda que a gente tinha que tratar, contrato de locação, shows cancelados. Contrato de locação, só bem rápido aqui. Vai cair. Eu queria que você se despedisse do pessoal. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e a sua. É o que eu falo, a diferença de quem tem serviço prestado é esse, muita informação. Você que foi superintendente do PROCON, eu tenho certeza que vai ser uma dúvida do pessoal. E suas considerações finais, um abraço seu pro pessoal. Eu queria mandar um abraço para minha amiga Valentina Jugman, né, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás, competentíssima, né? Que mulher fantástica, assim como diversas outras companheiras de ordem que nós temos. Um grande abraço, Valentina. Grande abraço, Cassiano. Obrigado. Joaquim Cândido, aí, nosso amigo, Jordana. Né? Então, obrigado você aí pelo convite. Obrigado a ESA Goiás também pelo convite. Me coloco à disposição para a gente discutir. Ricardo Jesus, também, grande amigo. Obrigado aí pela oportunidade. Espero ter ajudado. Né? E qualquer coisa aí, quem tiver alguma dúvida também, pode me mandar mensagem também no WEBS, que é o meu Instagram, que a gente vai conversando. Grande beijo, Valentina. Valeu, Cassiano. Obrigado. Obrigado a todos. Abraço. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado, pessoal.